Imagina você dar a sorte de encontrar um cirurgião plástico, médico importante, solteiro. Se apaixonar por ele, ele também, vocês se casarem, você ter ali todo tipo de cirurgia, procedimento que você quiser para ficar do jeito que você quiser. Só que o seu marido começa a usar isso para moldar você do jeito que ele quer. E não só isso, como outras ferramentas, substâncias, situações e ações para ele ter o tipo de prazer que ele quiser. Essa é a história da Lisa e, por incrível que pareça, essa história vai ficar pior e mais bizarra com o que eu ainda vou contar aqui para vocês. Bom, gente, eu não consigo começar esse vídeo. Eu tinha que dar esse sorrisão aqui, né? Porque a história é pesada e tal, e aí eu não posso, se eu transparecer aí uma alegria, é porque hoje não, foi ontem, tá? Eu fiquei noiva. E eu tô aqui, ó, fiquei noiva ontem à noite, tô aqui curtindo e parei pra contar essa história pra vocês. Vejam só como vocês são importantes. Enfim, só queria compartilhar com vocês e vamos pra história de hoje. Ai, que lindo. Será que tá pegando? Primeiro, a gente vai conhecer quem é a Lisa, depois o Chris e entender como que eles se conheceram. Então, a Lisa nasceu no dia 29 de junho de 1970, nos Estados Unidos, e ela, desde pequena, tinha uma habilidade muito grande para ser artista. A mãe percebeu, a irmã também, todo mundo apoiava, e então ela já focou em estudar sobre isso, canto, dança, fazer cursos de teatro, de desenvolvimento, de comunicação. E ela nasceu para coisa, tanto que ela já foi pegando trabalho de trabalho, mesmo que ela não fosse, que era o sonho dela, né, ser uma atriz famosa, de TV e de cinema, ela buscava conseguir trabalhar por si, de forma independente. Então a gente tem registros de que ela trabalhou com bonecos de fantoches, onde ela fazia a voz, ela fez muitas peças de teatro, escreveu uma peça de teatro, foi garota propaganda da Procter & Gamble, outras marcas também. Existem registros de ela se movimentando dentro desse trabalho artístico. Uma coisa que acontece bastante, as pessoas acham que quando você faz um trabalho que seja, eu sei porque eu faço publicidade desde os meus 19 anos, e aí as pessoas acham que você tá rico, né? Porque você apareceu na TV, porque você fez um trabalho para uma marca importante. E não é bem assim, a gente ganha lá o dinheiro do momento, a gente não vai mais receber por aquele trabalho. E não é um cachê alto, 50 mil, 100 mil, 200 mil, como os influencers ganham agora, ou como um contratado da TV Globo vai ganhar. Até o contratado, se ele é iniciante, não tem um nome na mídia, ele não vai ganhar muito. A gente tá falando aqui de no máximo 5 mil reais no mês, a não ser que ele seja um ator de nome, esteja estourado. E por que é importante falar isso? Porque quando eu coloco aqui, ela era atriz, ela era artista, ela era modelo, as pessoas já assimilam que essa garota tinha muito dinheiro. E não, ela batalhava para ter lá o necessário dela, mas ela ainda não tinha ganhado ou fechado um contrato que fizesse mudar a vida dela financeiramente. Então, ela tinha lá, de vez em quando não conseguia o trabalho e tal, e precisava suprir algumas coisas. Também com um nome que não era mundial, que ela estava ganhando ali, ela foi fechando suas pequenas parcerias. Tinha uma coisa muito importante na Lisa, ela era talentosíssima. Ela tinha um potencial gigante para conseguir aquilo que ela queria, porque ela era uma boa atriz, porque ela era focada, determinada. Só que ao mesmo tempo que ela era tudo isso, ela não conseguia enxergar esse potencial. Ela era insegura, como se ela nunca fosse conseguir. E talvez isso fez com que ela não atraísse o que ela realmente merecia profissionalmente. A mãe e a irmã sempre lidavam com esse tipo de insegurança, tentando fortalecer para que ela conseguisse seguir aquilo que ela tinha para almejar. Ela se relacionou com várias pessoas e o último relacionamento dela não foi muito legal, mas ela engravidou. Ela teve a filha que virou uma parceira de vida e algo tipo assim, fiz alguma coisa de bom na minha vida?
Então, era a filha dela. E aí agora a gente vai conhecer o Chris, que já começou a estudar naquilo que ele queria, que era medicina, muito cedo, com 19 anos. Porque ele era herdeiro. Ele era formado numa universidade tipo, de maior nome lá da região. Com 30 anos, ele já era um médico cirurgião plástico de nome, mas ele também corria atrás dessa divulgação. Tem muito material dele divulgando, fazendo vídeos e de antes e depois e tal, de uma coisa totalmente diferente que deu muito certo. Ele sabia trabalhar esse nome dele, que no início não era real, mas por ele ter uma condição financeira, ele tinha ali uma estrutura para fazer isso crescer, gravando filmes com muita qualidade, trazendo um marketing até exagerado para que as pessoas ali olhassem e falassem, nossa, esse médico, ele tem potencial, ele é poderoso. Então, ele acreditou nisso, divulgou isso através das ferramentas que ele tinha, principalmente financeira, e vingou. Então ele virou aquilo que ele quis construir. E ele tinha uma coisa assim de aventureiro, vamos pra cima. Então ele gostava, onde mais ele gostava de trabalhar era na área de emergência do hospital, eu acho que da época de Chicago. Ele gostava de salvar pessoas que estavam entre a vida e a morte. Em um determinado momento, a Lisa então consegue ir até uma clínica para fechar uma parceria sobre um procedimento, não sei se só um procedimento estético não invasivo ou se realmente era uma cirurgia plástica. E é lá que ela acaba encontrando o Chris. Ela tem um encontro casual com ele depois disso e já comunica então à família que ela está se relacionando com um médico, o que deixa todo mundo muito feliz, a mãe principalmente, né, porque essa coisa de o cara ser advogado, médico, juiz, vocês sabem como isso no meio social é importante na maioria das vezes e não é também só para um lado de interesse, a família, a mãe quer ver a filha com o melhor parceiro do lado, que vai dar as melhores coisas, então tá tudo certo. Esse encontro foi em Nashville, no ano de 2000, e ele era um homem bonito, charmoso, que atraía, comunicativo, tem até uma vibe meio Dom Juan, assim, e tem aquela pinta galã de cinema. A Lisa, nesse momento, ela estava lutando para conseguir conquistar as coisas na área como atriz. E aí rolou um apoio inicial do Chris nisso. E nisso ela começou a fazer testes para musicais, para cinema, para TV, mas nada tinha um retorno positivo para a Lisa, infelizmente. A filha da Lisa, no início, teve uma boa impressão do Chris, porque querendo ou não, ele envolveu ela ali com a parte material, né? Ele mostrou a casa onde eles iriam morar, tinha um quarto só para a filha, com uma televisão grande, e ela podia levar as amigas, então todo aquele conforto, toda aquela qualidade de vida no início foi um ponto positivo. Importante dizer também que eu não sei se a Lisa chegou a fazer essa cirurgia ou esse procedimento de parceria, porque o Chris também já ofereceu para ela que ela fizesse alguns procedimentos com ele. E aí a filha dela foi mudando essa opinião que ela tinha sobre o médico, ou seja, ela gostou dessa parte do Chris, mas percebeu também uma parte nele um pouco que obsessiva e controladora. Por exemplo, ela disse que ele ligava a cada 10 minutos para saber aonde a Lisa estava. E quando ela estava em algum outro estado, algum tipo de trabalho, ele também ligava achando que ela poderia estar com outro homem. E também tinha depoimento de amigas da Lisa, que sempre quando a Lisa atendia o telefone, ela tinha que falar ali, rolava um clima de entender que ela estava com alguém e tal. Sempre a amiga tinha que se mostrar no vídeo ou então pegar o telefone e falar, ela tá comigo, e gravar e tirar uma foto e mostrar e essa coisa toda, porque essa desconfiança dele só aumentava. Nesse relacionamento, até eles morarem juntos e casar e tal, ele foi dando cirurgias para ela de graça. Tanto que ela queria fazer e depois que ele foi indicando e falando que era melhor e que poderia ajudar na carreira dela, a gente tem aí um registro de, no mínimo, 17 cirurgias. E aí isso iniciou com, você pode colocar uma prótese,
para melhorar a postura, para ficar mais atraente, e depois aumento dos lábios, e talvez se você se acinturar mais, então uma lipoaspiração, e botox já começou a ser uma coisa rotineira, já que ela teria que manter o rosto e as linhas de expressão. E aí vem, gente, colágeno, mudança nas pálpebras, testa, laser e uma modificação que no início estava com aspecto natural, mas depois começou a ser invasiva no ponto dele transformar ela naquilo que ele queria, que na maioria das vezes não era a imagem de uma pessoa normal, era a imagem da mulher que ele desejava ali, né? E a gente sabe que muitos homens, eles conectam a mulher só ao prazer, e a imagem da mulher e também na hora de se relacionar, eles têm aquela... Não estou falando de todos os homens, por favor, tá? Tô falando uma parte aí. Eles têm aquela coisa de assistir muitos vídeos adultos e de conectar a hora de se relacionar e até a parte física da mulher com essas mulheres desses vídeos adultos que eles são viciados em assistir, né? Muito do que é feito aí nesse material desse vídeo, na maioria das vezes, são cenas montadas. Nem existe conseguir fazer, de ter uma relação daquela forma que está sendo feita ali, né? Mas o homem que não tem a experiência fora de assistir esses vídeos, ele acha que ele tem que conseguir fazer tudo que tá ali e que aquele tipo de mulher, já que é aquele tipo de mulher que dá o prazer nele, é aquele padrão específico que ele também quer do lado dele. Lá para 2002, o Chris então começa a perder a clientela. As mulheres não querem mais se consultar com ele, e em entrevistas que eu pesquisei dele, que saíram por aí, ele não deixa claro o porquê, né? Ele só fala que ele ficou ali um tempo sem trabalho e que todos esses tipos de procedimentos e cirurgias que ele fazia na Lisa eram gratuitos. Só que se você vai pesquisar mais a fundo, você percebe que, na verdade, esse cara ele começa a ser denunciado pelas clientes dele por má conduta sexual. E aí, uma vai falando para outra de boca a boca e ninguém mais quer se consultar com ele por causa disso. É importante deixar claro que eles tinham aí um relacionamento, a gente chama bumerangue, né, que vai e volta, e que isso durou 5 anos. Bom, quando ele vem então com essa diminuída na busca do trabalho, até por causa das denúncias, apesar disso, ele continuava com o registro dele de médico ativo. Ele podia trabalhar. E aí, do nada, esse homem, um belo dia, vira pra Lisa e fala: amor, tem uma substância aqui que eu quero experimentar. E aí ele experimenta e dá pra Lisa também injetar. Deixa eu ver aqui o nome da substância, gente. Eu não queria falar errado pra vocês, mas eu não sei como é que se pronuncia. Oxicodona? Deve ser isso. Enfim, é como se fosse um analgésico. Ele é mais forte que morfina e é derivado do ópio. E aí você usa ele para controlar ali dores crônicas e fortes. Ele começa a usar essa substância, então, para ficar anestesiado. Ele não injeta só nele, ele injeta também na Lisa, porque ele diz assim que ele estava num momento, isso eu vi no depoimento dele, tá? Ele está num momento ruim da vida dele financeiramente, e aí ele quer esquecer de tudo. Sobra um pouco dessa substância e ele resolve, então, colocar na mulher dele. Nisso, a Lisa, né, nessa situação, ela começou a ter sintomas sobre isso e a ficar doente. O que é falado é que ele usava então essa substância para ter relações com ela e ali controlar e domar do modo que ele queria. No começo disse para ela que aquilo dava um up na relação, dava uma satisfação, um prazer diferente. E também é falado que
conforme ela foi sentindo sintomas e ficando mal sobre isso, ele foi falando que ele ia cuidar dela, tratar ela como médico. E que qualquer coisa, então, que ele pedia ali para ela tomar ou fazia, é porque ele estava cuidando dela e ela acreditava que era ele que poderia curar ela de algo que ele mesmo estava fazendo. No depoimento, a filha dela fala que teve um momento que ela conseguiu ver ele aplicando a substância na mãe. Ela disse que gritou, né, mamãe, mamãe, que ela era mais nova, pequena ainda, e aí ele bateu a porta do banheiro e não deixou mais ela ver, mas ela deixa claro que ela viu ele injetar, né, ali até o fim. Então ele realmente fazia isso, porque a todo momento ele nega que fazia isso, até porque as marcas que foram encontradas na Lisa para usar essa substância eram na região da virilha. Então ele falava que ela usava essa região, porque como ela era modelo e era atriz, ninguém poderia ver e até mesmo para ele não ver. Só que não bate, porque na região que foi aplicada é um lugar onde só um médico conseguiria colocar de forma que não desse algum problema para a paciente, porque milimetricamente, se ele acertasse ali o lugar errado, era questão de vida ou morte. Ela não tinha só uma marca ali de aplicação da substância, não, eram muitas. Depois, mais para frente, ela até é encontrada em um estado deplorável, por causa dessas quantidade gigante de aplicações. A desculpa que ele teria dado para a Lisa para que ela aceitasse o início de usar esse tipo de substância é que isso melhorava, ativava os seus encontros na hora de fazer amor. Coincidentemente ou não, isso começou quando a Lisa sentiu que ela deveria se separar dele e estava começando a agir para isso. Não bastando isso, ele gravava essas situações, né? Quando ele foi para julgamento, o júri teve que assistir 2 horas desse vídeo onde ele filmava a Lisa, dizia que era para ela, elogiava e falava lá das partes do corpo dela e ela totalmente inconsciente nessa situação. Eles conseguiam ver que tinham seringas pela casa, não dava para ver quem teria aplicado, mas em um exato momento mostra ela pressionando uma gaze ali na região da virilha e ele falando sobre as aplicações e como que ela teria ali que pressionar para estancar o líquido vermelho. Nos depoimentos dele, ele ainda tem a pachorra de falar que ele tentava ajudar ela, falava para ela se limpar disso, que ele só apresentou a substância uma vez e depois quem deu continuidade foi ela, que ele amava muito, por isso ele não conseguia sair dessa situação, que quando ele via ele ia fazer o quê? Ele ia empurrar ela, como que ele iria proibir? Tudo que o Chris fala, ele joga a ação para Lisa de um modo que não teria como ele ajudá-la. Até que em um momento que eu acho muito interessante do depoimento dele, eu não sei se é a promotoria ou quem questiona ele sobre o seguinte, tá? Ela tá lá, né, inconsciente, tá com um grande número de substância no chão, se arrastando, deitada, você viu tudo isso, você viu que ela está debilitada e mesmo assim você tem relações com ela? E aí ele confirma que sim. E aí questionam, né? Nossa, mas ela tá falando que tá com dor de cabeça, no ombro e tal, e mesmo assim você continuou. Ela disse que passou, mas eu tenho que concordar que nesse momento eu fui egoísta e só pensei em mim. Me chega a faltar ar quando eu escutei esse tipo de depoimento, gente, porque várias vezes é colocado para a mulher essa coisa de desculpa, né? Tá com dor de cabeça, é desculpa. Fala que tá com cólico, tá com sono, tá dormindo e tudo isso é desculpa. E tem homem que acaba até praticando com a mulher ali dormindo. Vi agora um outro caso onde se tem plataformas para ensinar os homens a doparem as suas mulheres, qual substância certa para colocar, para eles conseguirem ali fazer tudo e filmar. E, gente, é um absurdo os questionamentos e como eles compartilham isso entre eles e acham que é algo normal. Ao mesmo momento que ele joga toda a culpa na Lisa, todo mundo entende que ele é o principal, que ele foi o mais importante e o principal para que a Lisa ficasse dessa forma. Tanto que é encontrado seringas, de tamanho até maiores em bolsas dele, a substância vem do consultório dele, então assim, não tem como ele fugir, apesar de tentar de forma
muito fria falar que ele não tinha nada a ver com isso. Ele fica tão mal, né, nesse uso de substâncias que a família dele então retira ele para uma clínica de reabilitação e simplesmente deixam a Lisa lá na casa. Quem vai até lá cuidar dela é a mãe, que encontra ela numa situação deplorável. Além da mãe encontrar a filha jogada, os frascos, os objetos com agulha, líquido vermelho por todo o lugar, ela encontra a filha com marcas ali de ser injetada por todo o corpo. Nas mãos, nos braços, na virilha, nos pés. E isso estava infeccionado, inflamado, então inchado, estava do tamanho do triplo que o normal. Se tem também no vídeo um momento que ele vai tentar aplicar e ela tenta fugir, ele chama ela de hipocondríaca. Ela começa a reclamar das feridas, das infecções, e ele vai lá e coloca mais. Isso aí já é um depoimento da Lisa, quando ela começa a ser tratada, né? E que ele fala, vamos fazer isso por diversão, isso vai melhorar ali a nossa ação na hora de se relacionar. Ele então vai para a parte de reabilitação e ela é tratada então com a mãe, e ela acaba recebendo uma carta dele onde ele confirma que ele realmente fez tudo isso com ela. E aí ela sai então e ele, né, é culpado, mas tem que ter todo um julgamento e uma denúncia da parte dela para que isso aconteça. Só a carta não é o suficiente. E o que acontece é que no dia da Lisa ir lá depor, ela não aparece. Então ele não é culpado e ele não vai preso, porque ela simplesmente dá para trás. E aí falam que é porque ela teve muito medo, que ele chegou a ameaçar das substâncias que ela usava e de que ela ficaria sem a custódia da filha se ele fosse mexer com isso. Isso é muito sério mesmo e com certeza faria uma mãe apaixonada deixar de denunciar o cara, porque essa coisa se confirma que ela usa esse tipo de substância porque ela quer, em algum momento, ela vai perder com certeza a guarda da filha, ainda mais nos Estados Unidos. E é uma coisa muito difícil de reverter. Então ela ficou com medo e não foi depor contra ele. O estranho é que a Lisa, ela tem o medo então de ficar sem a filha e medo das ameaças dele. Isso faz a gente entender que ela vai ficar longe desse cara, ela volta, ela se recupera, ela não usa mais substâncias, ela volta a ser linda, a ter o rosto e a pele saudável, tudo. Fica muito claro que ok, pelo menos acabou e ela não vai ter mais contato com esse homem, só que não. Ele continua sendo dominador, controlador, e ela dá abertura para isso, porque ela volta a ter contato com ele, coisa que todo mundo da família achou que jamais iria acontecer. E aí, no dia 4 de julho, tem uma comemoração, acho que é a independência dos Estados Unidos, alguma coisa assim, se eu não me engano. Eles simplesmente marcam de ficar segunda, terça ou fim de semana, enfim, vários dias juntos, para usar substâncias e para ter relações desse modo selvagem, ou sei lá como que é, porque pelo que a gente vê no vídeo, ela em nenhum momento consegue fazer um movimento. É tudo na mão dele. Tudo isso que eu descrevi no vídeo acontece nesses dias que ela tá de novo com ele, só que dessa vez a gente não entende lá quais foram as substâncias que foram usadas ou não. Dessa vez ela fica inconsciente e não volta, e ele tenta reanimar ela e não consegue. Então a Lisa acaba desvivendo. O que se entende também é que ela não usou essa substância de um jeito normal, né? Os usuários, quando eles querem sentir mais forte, ter um efeito maior dessa substância, eles esmagam as cápsulas, misturam com o líquido e aí sim injetam, e aí falam que foi dessa forma que aconteceu com ela para que ela chegasse a óbito. Por tudo que eu falei para vocês aqui, desculpa, eu acho que eu tô dando umas risadinhas, né, no meio da fala, mas é que, gente, eu sou muito debochada e o negócio tá tão na cara e é tão surreal que eu não consigo. Eu fico nervosa e eu solto essas risadinhas. Fica muito na cara que o cara é culpado. Não só dela desviver, mas de usar substâncias nela por um tempo, todas as cirurgias que foram feitas, de não acudir ela no momento que poderia acudir, enfim, são várias coisas.
E aí esse cara então vai para julgamento, né, por causa de tudo isso que eu contei para vocês. O júri assiste esse vídeo que eu falei, ele dá esses depoimentos e fica uma coisa tipo assim, tá, mas em nenhum momento no vídeo a gente vê ele colocar substância nela, mesmo tendo todas as coisas em volta na situação. Ah, mas em alguns momentos no vídeo ela fala que ama ele e mostra que tá ali conivente com isso. Mas tem momentos no vídeo que ela não tá aqui, ela tá em outro planeta. O cara tá quase que fazendo um fantoche com a menina ali pra fazer o que ele quer. E mesmo assim é se colocado, é como se não valesse os momentos que a Lisa tá ali sofrendo, que ela praticamente não tem consciência alguma do que está acontecendo. E como que os advogados de defesa utilizam disso a ponto de as pessoas do júri ficarem em dúvida, se questionarem e não levarem essa situação como algo grave, porque ela estava ali aceitando. Então, no início ele fica preso, né, aqueles 5 meses até acontecer o julgamento e tal, só que ele pode pagar uma fiança e o cara é herdeiro. E aí depois de 2 anos acontece esse julgamento e essa pataquada toda que eu tô contando aqui pra vocês. E um vídeo que seria usado pra ajudar a incriminar esse cara faz ele virar inocente das maiores acusações que poderiam deixar ele um grande tempo preso. Então, ele só é culpado pelo juiz por homicídio culposo, que não tem intenção de tirar a vida. E aí, o de segundo grau, que você não quer dizer que ele não premeditou nada, que aquilo aconteceu sem querer. E por negligência, porque ele é médico, então ele poderia ter ajudado ela e simplesmente ele não fez nada. Isso tudo só dá 2 anos preso. E ele pode pagar uma fiança de 500 mil, que é o que a família faz, já que ele é herdeiro. O juiz ainda tenta se explicar porque ele deu o tempo máximo que ele poderia dar, falando que, apesar da vítima ter sido conivente em algumas situações, ele considera o Chris culpado. De 2 anos que nem 2 anos ele cumpriu. A família fica injuriada, a irmã manda mensagens e fala como que você consegue viver sabendo que você acabou com a vida da minha irmã. Esqueci de falar, né, que essa fiança que a família pagou é como se fosse para ter uma apelação, né, para correr atrás. Então ele fica em liberdade condicional e aí eles vão jogando apelação atrás de apelação para que ele não seja preso. Felizmente ou infelizmente, porque eu acho que demorou muito tempo, depois de 3 anos do julgamento, ele é encontrado sem vida no apartamento do amigo, pelo uso dessas substâncias que ele já usava com a Lisa. Então a gente tem aí uma mana com um sonho de ser artista, de ser atriz famosa, que começa a aceitar mudanças na aparência e foram feitas mais de 17 cirurgias para ser aceita. E também para sentir que dá um bom resultado ali na hora das relações com o cara, aceita usar uma substância que acaba levando ela para o fim da vida. E o questionamento que fica é: o que mais, até onde uma mulher vai aceitar para ser aprovada por um parceiro que em nenhum momento estava ajudando ou salvando ela? Só fingindo, né? Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.